Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda a mais um dia da nossa jornada, 90 dias de auto-amor. Hoje estamos no dia 73 e vamos falar sobre empatia, como a empatia é a filha do amor próprio. Você pode ter seu ponto de vista, mas isso não lhe confere o direito de menosprezar o ponto de vista alheio. Tome muito cuidado para não avaliar como sendo importante, correto ou verdadeiro somente aquilo que se assemelha ao seu modo de pensar. Acolher os que são diferentes de você e aceitá-los sinceramente na convivência com suas diferenças é a arte de aprender e crescer na diversidade. Um conceito libertador que oferece leveza à vida e amplia a experiência intelectual, moral e mental. Nunca o ser humano foi tão testado na capacidade de conviver com tal grau de diferenças como agora. Nessa diversidade, as opiniões fechadas causam muito sofrimento e conflitos. O mundo está sendo regido por um profundo esforço de aceitação e pela reavaliação de pontos de vista em todas as áreas do conhecimento e da vivência social. No entanto, é libertador saber que respeitar não significa concordar, apenas entender e nutrir um sentimento de bondade com a diversidade. O amor que é idealizado e sustentado na mente não sustenta laços de afetos genuínos, é necessário trazê-lo para o sentimento, onde brota a raiz de atitudes nobres e legitimamente pacificadoras. Dizer que respeita os diferentes e não sentir isso são experiências muito diferentes. O ego é promotor de fantasias e é capaz de criar uma autoimagem falsa a seu respeito. Você pode imaginar que não tem preconceito por alguém ou coisa alguma. Entretanto, se perguntar com honestidade emocional quais são seus sentimentos a respeito disso, vai se surpreender em saber que suas emoções são de aversão, desprezo e inveja. Antes da paz e promotores da união, agentes da paz e promotores da união, são pessoas de coragem e de coração misericordioso, que fazem vibrar as cordas da bondade e conseguem abraçar e deixar o coração transbordar energias benéficas para o outro. São pessoas dotadas de empatia, que conseguem se colocar emocionalmente no lugar do outro e sentir o que ele sente. São capazes de sentir a motivação do outro com ideias e condutas, projetos e formas de viver. A empatia é filha do auto-amor. Quem lida bem com as suas sombras interiores é alguém que assume a posse de suas partes internas, boas ou não, tornando-se o agente agregador de todas as nuances morais e espirituais de si próprio. Uma pessoa que consegue agir assim consigo abre a janela mental para a entrada da fraternidade legítima, deixando-se iluminar pelas singularidades do próximo, celebrando-o como seu irmão de caminhada e tornando-se um reflexo luminoso do Criador na obra divina. Ai, que linda, né? Não sei se vocês suspiram como eu suspiro daqui com os textos. E hoje eu confesso para você que eu pedi uma intuição e simplesmente abri o livro e li para você esse texto. É um livro, novamente, dos 7 Caminhos para o Auto-Amor, do Vanderlei Oliveira. E como é lindo, né? Os movimentos da vida, a gente falar de empatia num momento como esse. Vou te convidar a refletir a empatia como essa filha do auto-amor, né? Quanto mais nós nutrimos esse amor por nós, menos a gente ataca o outro, menos a gente se enfurece, se entristece, porque a gente se ama, porque a gente conhece o nosso lado luz e sombra. Então a gente entende que o outro também tem lado luz e sombra, e mais do que isso, a gente compreende que o outro pensa diferente de nós. A gente não precisa de aceitar, mas a gente precisa de compreender que ele pensa diferente e respeitar. Isso é saber viver na diversidade, e só quem tem muito amor próprio
vive com leveza a diversidade. Mas hoje, particularmente, me chama a atenção a leitura desse texto, porque a gente está vivendo, né, contextualizando, né, temporalmente, desde o feriado de 7 de setembro, no início dessa semana, conceitos diferentes, né, de vida, de religião, de política. Não vou entrar nesses assuntos, mas são assuntos que sempre levantam essa bandeira da diversidade. E muitas vezes, né, há muitas discórdias, e às vezes na sua casa, na sua família, por assuntos assim, porque a gente não cuida dessa empatia. Então não quero levar para fora, não, quero levar essa reflexão para dentro do seu lar, para que a gente possa praticar essa empatia, que é um gesto de amor próprio. A gente não concordar, mas respeitar essa diversidade que está do nosso lado. E às vezes a gente se fere o outro, machuca o nosso amor próprio porque não coloca esse óculos da empatia e enxerga emocionalmente o outro. A empatia é uma lente para a gente enxergar o outro, mas dentro da perspectiva emocional dele e não dentro da nossa perspectiva. Então, acho que é muito importante nesse momento a gente refletir sobre esse respeito. Você pode estar pensando assim, mas eu respeito e o outro não me respeita. A gente cuida da gente. Então, se a gente dá esse exemplo de respeito, né? Olha, não concordo, mas te respeito, a gente está nutrindo o nosso auto-amor e cultivando cada vez mais essa empatia. Desejo que tenha feito sentido aí no seu coração essa reflexão de hoje. Te desejo um dia abençoado, um dia com muita luz e um dia de muito cuidado com você mesmo. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã. Um beijo, Junara.